Sejam todos bem-vindos ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito falado, mas pouco discutido, que é o planejamento patrimonial sucessório internacional. E para isso eu estou aqui com a doutora Natália Tavares, sócia do R. Fonseca Direito de Negócios, já conhecida aí de todo mundo, já dispensa apresentações, maiores apresentações. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Ranilson. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que gera muita curiosidade, que ainda tem muitos tabus. Então, acho que vai ser muito produtivo o nosso papo. É porque planejamento patrimonial sucessório é até falado, mas quando entra na esfera internacional, surgem algumas dúvidas, e a primeira questão que eu queria que você trouxesse para a gente é se planejamento patrimonial sucessório é coisa para milionário. Só milionário que vai ter acesso a isso, só pessoas com grandes fortunas é que vão pensar nisso ou não? Como é que funciona isso, Natália? Isso é uma pergunta que a gente recebe muito, Ranilson. Há algum tempo, isso era verdade. Realmente, as pessoas com patrimônios muito altos, multimilionários, é que tinham acesso a esses investimentos fora do Brasil. Então, a gente falava muito que era algo para pessoas muito ricas, e isso mudou. Isso mudou. Ficou muito mais fácil e democrático hoje em dia você abrir uma conta no exterior, por exemplo. Né? Quase todo mundo consegue abrir uma conta em outro país, uma conta bancária. E a partir disso, o acesso aos investimentos também se torna muito mais fácil. Então, é algo que hoje é muito difundido e as pessoas têm feito isso com pouco planejamento. E é aí que entra o nosso papel. E apesar de estar democrático, eu imagino que ser acessível deve existir um perfil, mesmo dentro desse perfil de grandes fortunas, de pessoas com, né, com um poder aquisitivo maior, deve existir um perfil que mais ou menos determina se a pessoa tem aderência ou não a esse tipo de estratégia de planejamento. Sim. Na sua opinião, qual seria as pessoas que poderiam se beneficiar, quais perfis se beneficiariam mais desse tipo de planejamento? A gente fala muito que o planejamento patrimonial sucessório internacional, ele nasce a partir do momento em que você envia qualquer valor para o exterior numa conta bancária. E esse planejamento, ele não necessariamente envolve você falar em offshore, em trusts, em estruturas sofisticadas. O planejamento, ele pode consistir numa simples assessoria, uma informação que você vai ter sobre as obrigações que você tem naquele país que você está investindo e as obrigações que você tem que cumprir aqui no Brasil. Então, esse planejamento, ele pode ser bem simples ou ele pode ser mais estruturado, mais sofisticado, dependendo do volume desse patrimônio. Então, as pessoas que são elegíveis a esse planejamento são pessoas que decidiram enviar algum recurso para o exterior. Então, muita gente, em razão do risco Brasil, né? Que o Brasil ele é um país que traz uma certa instabilidade política, econômica, jurídica. Então, muita gente decide diversificar, enviar uma parte do patrimônio para fora do país e, a partir disso, diluir um pouco esse risco. Então, essa pessoa que tomou essa decisão, ela já é alguém que precisa muito olhar para esse planejamento, para evitar ineficiências tributárias, para evitar riscos, aplicação de multas, problemas no momento da sucessão, por exemplo, né? A pessoa morreu e tem o patrimônio lá fora. O que que vai acontecer? Então, essa pessoa que decidiu enviar parte dos seus recursos e patrimônio para fora já é alguém que é elegível para esse planejamento. Já tem um perfil. O problema, pelo que você está trazendo, é que a pessoa acha que eh, proteger esse patrimônio, diluir esse risco, é só mandar o dinheiro para fora de qualquer maneira, é só comprar um imóvel de qualquer maneira Exato. e sai fazendo essa transferência de ativos para fora do Brasil sem um planejamento e sem pensar no reflexo que isso pode ter na própria pessoa física, porque tem um negócio chamado declaração de imposto de renda que tem que ser pensado, tem que ser planejado. Exato. E assim, a pessoa que, enviou recursos numa conta bancária e está fazendo investimentos, ela é um dos perfis. Mas hoje, comumente, pessoas que não são multimilionárias, elas muitas vezes optam por fazer um planejamento financeiro para adquirir, por exemplo, um imóvel fora do país. "Ah, vou adquirir um imóvel ali em Portugal ou em Orlando, porque são lugares que eu viajo com frequência e eu quero ter um imóvel ali". Então, são pessoas também comuns, entre aspas, que estão ali fazendo um investimento relevante fora do país e, em alguns casos, sem esses planejamentos, sem essa estruturação por trás. Então, também estão atraindo riscos.
né. Outro perfil que também é muito importante que essa pessoa pense em planejamento, alguém que decide morar fora, né, que seja por 1 ano ou um pouco mais de 1 ano, quero morar fora do país, preciso planejar o meu patrimônio nesse contexto internacional, né, ou quero trabalhar seja remotamente, né, estou aqui no Brasil, mas quero trabalhar para uma empresa, na Itália, nos Estados Unidos, vou ter rendas fora do país, tenho que me planejar. Então pensa só, a gente não está falando aqui de multimilionário, de pessoas que estão adquirindo empresas, imóveis fora do país, a gente está falando aqui de uma pessoa que está trabalhando para uma empresa estrangeira e está recebendo em moeda estrangeira fora do país, e ela tem que se planejar para não ter ineficiência tributária, para não ter problemas com o nosso fisco e com o fisco de lá. Com os desdobramentos que isso pode ter. Então, Natália, a minha outra questão, eu acho que você já até comentou um pouco, mas se você puder trazer para a gente um pouco mais de informação, eh, esse perfil, dentre esses perfis que você trouxe, eu posso pensar assim: eu preciso ter uma conexão com o exterior. E você trouxe algumas Sim. conexões. Um estudante, Uhum. uma pessoa que trabalha para uma empresa que presta serviços no Brasil, mas para uma empresa fora do Brasil e recebe em outra moeda. Aqui, e até às vezes nem presta serviço para o Brasil. Às vezes eu, Natália, quero prestar serviço para uma empresa na Itália que presta serviço para Na Alemanha. Alemanha. Então, às vezes, não tem conexão com o Brasil. Então, Isso é essas comum. são o importante na definição se a pessoa é elegível ou não ao planejamento patrimonial Uhum. internacional, não é necessariamente a quantidade, o volume de ativos, mas as conexões que ela tem com o exterior. Seria isso? Exatamente, exatamente isso.